eu sumi. Oiê, aqui é a Alana, sua terapeuta favorita, ou pelo menos a segunda favorita, né? Oi gente, aqui é a Lorna, se você não me conhece, eu sou psicóloga, especialista em terapia comportamental dialética e eu também tenho transtorno bipolar e esse é mais um vlog/vídeo sem roteiro. Eu sei que isso não é exatamente um vlog, mas eu gosto de chamar assim. Então, a gente tinha combinado de fazer uma série de vídeos sobre o treinamento de habilidades, de eu passar algumas habilidades pra vocês e tudo mais, mas na vida real, porque eu tava de férias, né, gente? Nas férias a gente faz tudo que Deus põe na nossa cabeça a gente executa. Na vida real, o negócio não é tão fácil quanto parece. E aí que os vídeos sobre habilidades, eles exigem roteiro, né? E tem que dar um tempo pra escrever o roteiro, gravar o vídeo, editar o vídeo, porque editar um vídeo com roteiro é muito mais difícil do que um vídeo sem roteiro. E aí, enfim, fica uma bagunça enorme e acaba que não encaixa esse tempo necessário, não encaixa na minha rotina. Então eu estou devendo aí uns vídeos pra vocês, mas estou aqui fazendo esse vídeo sem roteiro, um vídeo de atualizações, vou tentar passar um pouquinho sobre habilidades, assim, um negócio bem improvisado e tudo mais, pra gente não se sentir órfão, né? Porque eu sei que tem esse sentimento, apesar de que já faz aí um mês que eu não apareço, eu acho. Eu queria trazer pra vocês algumas atualizações, muitas coisas aconteceram de lá pra cá. Eu comecei as minhas aulas do segundo período de medicina e misericórdia, gente, o segundo período não tem nada a ver com o primeiro período, é uma loucura, um negócio de outro mundo, parece que eu entrei em outra faculdade. É muito louco. Pra quem não sabe, a minha faculdade é PBL, né? A maioria das faculdades de medicina hoje são PBL e é uma metodologia ativa, que significa que tu não vai pra aula, assiste a aula e vai pra casa. Não, é um negócio assim muito mais intenso e, pra ser bem sincera, praticamente nem tem aula. Quem faz a aula é você. É intenso e é bem louco. Então, de fato, 100% do meu tempo tá sendo ocupado pela faculdade de medicina. E aí, como se já não fosse suficiente, eu resolvi entrar numa liga. O que é uma liga? Pra quem não é da área, né, não tem muito essa noção, porque parece que só existe na medicina, basicamente. Mas é tipo um grupo de estudos que tem estágio. É tipo isso. Eu não sei explicar, eu não sei a definição de uma liga pra dar aqui pra vocês. Mas é tipo um grupo de estudos que tem estágio. E a liga que eu entrei foi de oftalmologia. E foi muito engraçado, porque eu não tenho nenhum interesse específico por oftalmologia. Na verdade, da última vez que eu fui no oftalmologista, como vocês sabem, eu uso óculos, né? Ela fez um ultrassom no meu olho e eu achei muito legal. E aquilo foi a coisa mais legal que eu já vi, assim, dentro da oftalmologia. Mas eu acho que foi uma coisa muito específica, porque em todos os meus 29 anos de indústria vital, eu nunca tinha feito um ultrassom de olho. Então, eu acho que não é meio que um exame de rotina, né? Mas ok. E aí eu entrei na de oftalmologia porque eles aceitavam estudantes de todos os períodos. E a maioria das ligas só aceita estudantes mais avançados, né? Eu ainda tô no segundo período. E eu queria saber como era a experiência de estar numa liga. E aí eu entrei na de oftalmo mesmo. Gente, pra quê? Não que eu não tenha gostado. Até agora foi tudo muito legal. Mas é muito difícil porque envolve física. E aí eu fiquei assim... Ah, tem física? Tem? Isso eu já tava lá no meio, né? Já tendo que desenvolver o negócio. Tava no meio de uma palestra quando eu percebi que tinha física. E aí, estamos aqui fazendo o possível com o que dá, né? Então, como que funciona? Assim, tem algumas aulas, que nem eu falei, é um grupo de estudos, então tem estudos. Mas tem os estágios práticos também. Então, a gente já foi lá no hospital oftalmológico, né? Não vou falar o nome para não expor ninguém, mas a gente foi lá no hospital e teve toda uma capacitação de como usar os aparelhos, como fazer os exames nos pacientes, como fazer a anamnese, como mexer no sistema para atualizar prontuário e tudo mais. E já foi, por si só, uma experiência muito legal, porque você vê um pouco de como é a rotina de um médico de verdade. Eu achei isso muito legal. Que mais? E aí, eu começo na semana que vem, no estágio pra valer, né, atendendo pacientes da vida real. Eu vou ficar no pronto atendimento e daqui 2 semanas eu vou participar de uma cirurgia oftalmológica.
E eu tô super empolgada. Aí eu não sabia nada de olho do dia pra noite, eu tive que aprender tudo. Foi ótimo, adoro, super. Então todos os minutos vagos que eu tenho na minha vida, eu estou gastando com a medicina. Basicamente é isso. Não só por causa da faculdade, mas por causa da liga também. E tá sendo tudo muito legal, gente, porque finalmente parece que trouxe a coisa pra prática. Porque antes parecia que eu tava fazendo, sei lá, um curso de biologia. E agora parece que eu realmente tô fazendo um curso de medicina. Então a gente tá aprendendo mais sobre farmacologia, né, que é como funciona a ação dos medicamentos e tal. E pra mim tá sendo tudo muito concreto. A maioria dos meus colegas, assim, não tá gostando muito, mas pra mim faz muito sentido, porque eu já lido com medicamentos na minha vida real, né, com os meus pacientes da psicologia, através dos medicamentos psiquiátricos e tal. E pra mim tudo faz muito sentido, assim, sabe? Quando parece que as coisas se encaixam, as coisas estão se encaixando. E aí eu queria até compartilhar uma informação aqui com vocês que eu não entendia e abriu uma luz na minha cabeça quando eu entendi isso. Então, foco nessa parte do vídeo. Vocês sabem quando a gente fala que o estresse adoece a pessoa? O estresse realmente adoece a pessoa. Eu vou explicar pra vocês por que isso acontece. Eu achei isso o máximo. Funciona assim, quando você está estressado, vou dar em termos simples pra vocês entenderem. A gente libera hormônios, né? Adrenalina, cortisol, tererê, tarará, a gente libera hormônios. E as nossas células do nosso corpo, elas têm receptores para esses hormônios. Não são todas as células do nosso corpo que têm receptores para todos os hormônios. São células específicas para hormônios específicos e assim o corpo vai se comunicando. E o que acontece? Acontece que algumas das nossas células de defesa do sistema imunológico, elas têm receptores para esses hormônios do estresse. Significa que eles se comunicam diretamente. Quer dizer que os hormônios do estresse são capazes de ativar as nossas células de defesa. E é por isso que quando a gente está estressado, a nossa imunidade sofre alterações. E aí eu fiquei assim, chocada. Que fez muito sentido na minha cabeça. Desculpa, isso pareceu óbvio pra alguém, tá? Talvez tenha parecido óbvio pra você, mas pra mim não era óbvio. E aí fez muito sentido, porque eu também tenho uma doença autoimune, né? E a doença autoimune, ela é estimulada pelo estresse. E é por causa disso. Eu achei incrível. Então, o que mais que eu tenho pra contar pra vocês que não seja de medicina? Não sei, porque é isso que é a minha vida agora, basicamente. E aí, eu fiz um vídeo no TikTok. Eu comecei um TikTok, na verdade. Tem 2 vídeos lá. 3 vídeos. Eu vou colocar aqui, eu nem sei o meu arroba, mas vou tentar colocar aqui na tela o arroba. Eu não tô gravando muito lá também, então não sei se agrega pra alguém. São coisas aleatórias sobre a minha rotina. Mas enfim, eu tava falando lá sobre a parte mais difícil da medicina. Não é nem da medicina, e sim as relações sociais que a gente precisa manter na medicina. Os nossos professores sempre falam assim, que a gente tem que ter um bom relacionamento com os nossos colegas, porque a gente vai levar eles pro resto da vida, porque o médico não trabalha sozinho. Tipo assim, eu sou o oftalmologista, eu vou ter que lidar com o cara que trata diabetes, o endocrinologista, porque a diabetes afeta diretamente na saúde dos olhos. Tipo assim, sabe? Então, sempre vão ter relacionamentos. E se você trabalha dentro de um hospital, você tem uma hierarquia para obedecer. Então, é importante manter bons relacionamentos com as pessoas que você convive ali dentro da faculdade. Sejam da sua turma, sejam seus veteranos, sejam seus professores. É muito importante manter bons relacionamentos. E eu, como uma pessoa neurodivergente e bipolar que sou, não tenho uma facilidade em manter bons relacionamentos. Não porque eu sou uma pessoa difícil, não é isso. Pelo menos eu acho que não é isso. Mas porque eu tenho dificuldade de interagir socialmente. Não sei se vocês também têm essa dificuldade, né? Talvez seja uma coisa minha. Mas, tipo assim, de saber o que falar, quando falar. Eu tendo a ser muito espontânea, falar sem pensar, não medir o efeito do que eu falo sobre as outras pessoas. Eu só vou lá e falo. Então, isso me prejudica bastante, porque as pessoas ficam pensando, ela é doida. E não é mentira, né, gente? O pior de tudo é que não é mentira. Então, a parte que eu mais tenho dificuldade é essa. Às vezes, a gente precisa
ter cuidado com o que a gente vai falar. Por exemplo, eu estou pensando muito pra falar o que eu vou falar agora, porque eu não quero editar muito esse vídeo. Então eu tô refletindo bastante, por isso que eu tô falando devagar. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa se esforçar para ser equilibrado no que a gente vai falar. Pensar como que a nossa fala vai afetar o outro, como que o outro vai interpretar, como que o outro vai receber aquela informação e como que ele vai reagir. E é claro que ninguém tem nada a ver com o que eu faço com a minha vida, beleza. Mas quando você precisa conviver em sociedade, isso é bem importante. E aconteceu uma coisa na minha vida recentemente que me fez refletir um pouco sobre isso, sobre como as pessoas recebem o que eu falo. Porque eu tenho umas ideias na vida que elas são meio inconvencionais, e eu tô ciente disso. Mas às vezes as pessoas podem acabar achando aquilo estranho e tudo mais, e é muito chato, não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito chato quando você é taxada como uma pessoa estranha. Conta aqui nos comentários se vocês já passaram por isso, pra eu me sentir menos sozinha. Então, é engraçado, né? Porque não só recentemente, mas a vida inteira eu sempre fui a menina estranha da sala, sabe? A vida inteira. Porque eu sou mais introvertida, eu não gosto muito de papo furado, tipo, sabe? Sentar e falar, ontem eu tomei um suco e tava tão gostoso. Aí eu fico pensando, nossa, gente, pra que passar essa informação? Qual a relevância dessa informação na minha vida? Nenhuma. Então eu tenho dificuldade de manter essas conversas casuais e tudo mais. Mas às vezes é importante, né? Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês. Eu queria trazer essa reflexão. Mas o fato é que aconteceu essa situação, eu fui taxada de estranha e eu precisei me impor diante das pessoas, né, com quem eu convivo e tal. E isso sempre foi uma situação, uma coisa muito difícil pra eu fazer, porque eu sempre quis agradar a todo mundo. E é uma das coisas que eu mais trabalho na minha terapia com a minha psicóloga, que eu preciso me impor respeito. Determinar limites, né? Determinar o meu espaço e até onde as pessoas podem entrar naquele espaço e se apropriar daquele espaço. Porque relacionamentos são isso, né? É uma dinâmica de apropriação de espaço. E uma das técnicas que me ajudou muito a fazer isso foi o FAST, que é uma técnica de efetividade interpessoal da terapia comportamental dialética. E eu falei pra vocês que eu queria mesclar aqui um pouquinho das técnicas com vocês. E a técnica que eu quero mesclar hoje vai ser o FAST. O FAST é uma habilidade que você utiliza quando você precisa impor autorrespeito. Mas como saber quando eu preciso impor autorrespeito? A gente sempre vai ter 3 objetivos numa interação social. Ou conquistar alguma coisa, né? Conseguir alguma coisa. Ou manter aquele relacionamento, né? Fazer a manutenção do relacionamento. Como que eu digo isso? Tipo assim, fazer com que aquele relacionamento continue saudável, fazer com que a pessoa continue gostando de mim, com que eu continue gostando da pessoa. Enfim, a prioridade é o relacionamento, não é obter alguma coisa, né? Diferente do primeiro objetivo. E o terceiro objetivo é você se manter íntegro naquele relacionamento. Então, por exemplo, seu chefe vem e te pede uma atividade pra amanhã e são tipo 8 horas da noite, já acabou teu turno, tu tem que ir pra casa, tu tá fazendo hora extra e ele te dá essa atividade. Você pode impor o limite ali naquele momento, tipo, olha, já passou do meu horário, não estou mais aqui, não vou fazer isso agora, amanhã a gente vê. Exemplo bobo, tá? Até porque eu nunca tive um chefe, então eu não sei como é. Eu usei esse exemplo, não sei nem porquê. Mas o fato é que para impor respeito, para você determinar um limite, você vai utilizar 4 passos, que são dados pelas seguintes letras, F, A, S, T. O F, essas letras estão em inglês, tá? Então não faz muito sentido pra gente. Mas o F é de be fair, que significa ser justo em português. Significa que o que você vai propor naquele momento tem que ser justo pra você e também pra outra pessoa. A gente poderia dizer assim, uma proposta razoável, né? Não é uma coisa impossível nem pra mim nem pra você, é um meio termo. Propor um meio termo. O A
é de no apologies, que significa não pedir desculpas. Você não precisa pedir desculpas por querer chegar no meio termo, por não fazer exatamente o que a pessoa está pedindo, por determinar seus limites. Você não precisa se desculpar por isso. Então, na sua fala, você não vai trazer esse tom de desculpas, de se sentir mal por estar fazendo aquilo, né? Porque normalmente nós que temos dificuldade de nos impor, a gente sempre vai nesse negócio, ai, desculpa estar falando isso, mas... Então a ideia é não precisar passar por essa parte. Gente, aproveitando que eu fui lá pegar o livro, eu queria mostrar aqui pra vocês o Treinamento de Habilidades em DBT do Paciente. É o livro branco, não o livro vermelho. Não comprem o livro vermelho sob hipótese nenhuma, a menos que você seja psicólogo ou profissional de saúde mental, que você não vai entender nada. Esse livro aqui eu sempre falo, né? Ele mudou a minha vida, porque ele tem todas as estratégias da DBT, só que ele não explica como usar, ele explica no livro vermelho, no livro do terapeuta. E não adianta você comprar o livro do terapeuta que você não vai entender. Então, eu recomendo que você tenha o livro ou baixe o livro, porque ele tem tudo por escrito, né? O que a gente vai falando aqui no vídeo, mas talvez você não consiga pegar uma ficha e interpretar sozinho. Talvez você precise de ajuda de um treinador ou de um terapeuta comportamental dialético. Então, é um livro muito bom, mas tem seus poréns na hora de usar, né? O ideal é que você use com orientação. Voltando aqui pro FAST. Sustente seus valores. O S. Sustentar seus valores é tipo assim. Isso vai puxar um pouco de algo que a gente ainda não falou aqui nos nossos vídeos, que é saber quais são os valores que orientam o seu propósito de vida. Mas você na vida pode ter muitos valores. Por exemplo, ter amigos pode ser um valor. Fazer algo importante para a sociedade pode ser um valor. Honestidade pode ser um valor, né? Ser honesto nas minhas atitudes, nas minhas falas. Tem vários valores. Aqui no livro, por isso que tem algumas fichas que você consegue usar sozinha. Por isso que eu recomendo o livro mesmo assim. Por exemplo, essa dos valores você consegue usar sozinha, né? Porque é uma lista de valores e você vai identificando com o que você realmente se conecta ali naquela lista. Porque é importante a gente ter claro os nossos valores. Por exemplo, um valor muito claro pra mim é a liberdade. Eu prezo muito pela liberdade, então vou usar a liberdade como exemplo pro nosso FAST, né? Que é a nossa habilidade original. Tá vendo como uma habilidade usa várias habilidades ao mesmo tempo? Pois é. Então, eu vou já exemplificar, vou usar o exemplo que aconteceu comigo mesmo. Mas deixa eu terminar de explicar as letras pra vocês. Então, tudo que eu for falar dentro daquele discurso que eu vou ter em relação a determinar o meu respeito, os meus limites, vai ser orientado para esse valor. E o último é seja transparente, que significa ter, né? Ter transparente. Significa você ser... você literalmente mostrar o que você tá sentindo, né? Sem fazer rodeios, sem precisar se esconder ou ter vergonha do que você tá sentindo ou pensando naquele momento. Então eu vou trazer aqui pra vocês um exemplo de aplicação do FAST que aconteceu na minha vida, mas vou tentar não me expor muito, porque foi uma situação bem grave, bem séria. Então, talvez não fique muito claro, mas eu vou fazer o melhor que eu posso, tá? E se eu falar devagarzinho é justamente porque eu tô pensando antes de falar. Aconteceu que saiu um boato que eu falei uma coisa que eu não falei. Mas que se eu tivesse falado, eu gostaria que eu não tivesse sido julgada por isso. E aí, como eu falei pra vocês, um valor muito forte meu é a liberdade. Por isso que eu pensei, se eu realmente tivesse falado, eu sou livre pra falar isso, porque eu não estava ofendendo ninguém, não estava ferindo o espaço de ninguém com essa suposta fala que eu não falei. Mas se eu tivesse falado, né, não estaria sendo... Enfim, só dizia respeito a mim, não dizia respeito a mais ninguém. E aí, eu virei pra pessoa que me julgou, que foi emitir um julgamento a meu respeito, e falei assim, né, vamos passar passo a passo. F, seja justo. Falei, olha, eu não disse isso, mas se eu tivesse dito, eu gostaria que você
pelo menos tivesse respeitado o que foi dito, né? Porque é a minha opinião a respeito de uma situação e eu não desrespeitei ninguém. Essa afirmação que eu fiz agora, ela foi justa? Ela é plausível de ser cumprida por mim e pela outra pessoa? É. Então já cumpri com a primeira letra, né? O F. O A, não pedir desculpas. Porque se eu pensasse dessa forma, isso indica algo sobre mim, não sobre você. Ou seja, eu não preciso da sua aprovação para pensar dessa forma, né? Me impus, coloquei o que eu pensava a respeito, sem pedir desculpas por pensar dessa forma. Porque o que você acredita, o que você pensa, ele é fruto da sua vida, das suas experiências, da sua criação, do seu temperamento, de tudo que diz respeito ao que você é, a pessoa que você se construiu ao longo dos anos. Então, realmente, ninguém tem nada a ver com isso e você não precisa se desculpar por ser quem você é. O S, sustente seus valores. O valor em pauta ali era a liberdade, porque eu tenho o direito de me sentir dessa forma, de pensar dessa forma, que não é o caso. Mas me incomodou tanto, porque não é o caso, porque eu realmente não pensei, não falei o que tinham dito que eu tinha falado. Mas se eu pensasse daquela forma, eu iria querer ser respeitada, porque tá dentro do meu campo de ação, né? O que eu faço com a minha vida é problema meu, é a minha liberdade que tá em jogo. E o T, seja transparente do que você tá sentindo, eu virei e falei. Eu me senti extremamente ferida pelo julgamento que você fez de mim, porque eu não esperava isso de você. Então eu fui transparente a respeito daquela situação. E assim, a gente concluiu a conversa. O que aconteceu aí dentro desse processo? Eu coloquei para a pessoa tudo o que se passou pela minha cabeça sem ferir o espaço dela. Então, o lance que a gente tem muito medo de impor respeito, né? Nós que temos essa dificuldade de delimitar o nosso espaço, nós temos medo que a pessoa fique chateada com a gente. É muito comum isso. Só que quando você usa o FAST, você segue esses princípios, você faz tudo isso sobre você, não sobre a outra pessoa. Então você se poupa de causar alguma ofensa à outra pessoa, porque você não tá falando sobre ela, você tá falando sobre você. E se a pessoa se ofende, você fala, eu falei de você em algum momento? Não, né? Eu tava falando sobre mim, sobre como eu me sinto. E o mínimo que você pode fazer é respeitar os meus sentimentos. Então, é uma estratégia mais segura do que a gente simplesmente sair falando tudo que vem na nossa cabeça, né? Por isso que é importante a gente pensar antes de falar e pensar como que a outra pessoa vai receber aquilo. Então, essas diretrizes de efetividade interpessoal, elas nos ajudam a... Como que chama, gente? Elas nos ajudam a seguir uma linha de raciocínio que não fere a outra pessoa, né? Por isso que é efetividade, porque é efetivo, porque dá certo. Então, esse foi o FAST. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver mais sobre minha rotina na medicina, segue lá no TikTok. Ah, e eu queria fazer um adendo. Se você entrou em contato comigo pelo WhatsApp, pelo link que eu deixei aqui nos outros vídeos, eu quero te dizer que esse link não está funcionando. Eu perdi acesso ao meu WhatsApp. E agora eu tô com um outro número. Eu vou deixar um número novo aqui na descrição para marcação de consultas, tá? A gente tá com uma vaga pro mês de março. E é isso aí. Obrigada por ter assistido até o final, espero que você tenha gostado. Se você tiver algum adendo a fazer, alguma dúvida pra tirar, deixa aí nos comentários que eu tento responder sempre que eu posso. E se você gostou, bate palma. Tchau!